Cheguei! Bom dia, turminha do segundo ano. Hoje a tia Sueli vai contar uma linda historinha para vocês, cheio de aventura, e eu sei que vocês gostam bastante de historinha. E em homenagem ao dia do livro infantil, a tia Sueli vai contar uma historinha. Mas hoje não é o dia do livro infantil. O dia do livro infantil é no dia 18 de abril, certo? Então, hoje é 13. Hoje é 13 de abril. Então, no dia 18 é o dia do livro infantil. Mas a prof já vem logo trazendo algumas coisas bem legais para a gente comemorar o dia do livro infantil, tá certo? E essa homenagem se deu através de uma pessoa que começou a escrever livrinhos de história, e essa pessoa se chama Monteiro Lobato. Isso mesmo, vocês conhecem Monteiro Lobato? Monteiro Lobato foi quem começou a escrever historinhas de livro infantil e juvenil. Vocês conhecem as histórias bem cheias de aventura do Sítio do Pica-Pau Amarelo? Então, tem os personagens os personagens de Emília, Rabicó, Dona Anastácia, Dona Benta, Narizinho, Pedrinho, Cuca, Saci. Então, essas historinhas do Sítio do Pica-Pau Amarelo foi Monteiro Lobato que escreveu. Ele tinha uma fazenda e o nome dessa fazenda se chamava Sítio do Pica-Pau Amarelo. E foi daí que ele teve a ideia de criar a historinha do Sítio do Pica-Pau Amarelo, certo? Então, essa história foi uma aventura no mundo infantil e assim ele foi muito reconhecido. E por que nós comemoramos o dia 18 de abril, o dia da história infantil? Porque Monteiro Lobato chegou a falecer no dia 18 de abril e assim as pessoas resolveram homenageá-lo no dia 18 de abril. Mas não quer dizer que só as histórias de Monteiro Lobato são importantes. Claro que é, mas todas as outras histórias de outros atores também que nós temos no mundo infantil também são importantes, certo? E a professora vai contar uma historinha bem legal para vocês. Não é uma historinha de Monteiro Lobato, mas é uma história que eu tenho certeza que vocês vão gostar e é cheio de aventuras. Então vamos lá? E antes de começar, preste bastante atenção e silêncio, sem nenhum barulhinho, para prestar bastante atenção na nossa historinha. Vamos lá? Trouxe uma historinha muito legal para a gente se aventurar dentro dessa história. Acredito que alguns de vocês já conheciam essa historinha, talvez outros não. Então, vamos prestar atenção na historinha que a tia Sueli vai contar, tá certo? Então, e presta bastante atenção que a tia Sueli vai começar a contar a historinha, tá certo? Então, vamos lá? 1, 2, 3. Agora a tia Sueli vai contar a historinha. Olha a historinha que a tia Sueli trouxe. É a historinha do Pinóquio. E olha o tamanho desse livro. Como ele é grande. Vocês já tinham visto um livro de historinha nesse tamanho? Ele é enorme, né? Então a historinha aqui deve estar muito legal. Então vamos lá, que a tia Sueli vai contar a primeira historinha da semana, ok? Pinóquio. Olha que legal! Pinóquio era um boneco de madeira que foi criado pelo carpinteiro Gepeto, um velhinho solitário que não tinha família.
e sonhava ter um filho. Foi então que fez um boneco de madeira. O boneco ficou tão perfeito e bonito que recebeu o nome de Pinóquio. Gepeto desejou de todo o seu coração que ele fosse o seu filho, o filho que ele não teve. À noite, ao ir dormir, pediu às estrelas que Pinóquio se tornasse um menino de verdade. Será que as estrelas resolveu fazer o pedido de Gepeto? Crianças, então olha ele aqui, ó. Esse é Gepeto, ele é carpinteiro, morava sozinho. E quando ele criou o boneco ficou tão perfeito, mas tão bonito, que ele desejou que Pinóquio fosse seu filho, o filho que ele nunca teve. Então ele deu o nome de Pinóquio. E ao dormir, ao olhar para as estrelas, ele desejou que Pinóquio fosse seu filho de verdade. Então vamos ver o que aconteceu para ver se realmente Pinóquio tornou-se o seu filho. Olha aqui. Durante a noite, o boneco foi visitado por uma fada, a fada azul. Ela o tocou e ele criou vida, mas continuava a ser um boneco de madeira. Por isso, a fada resolveu dar ao boneco o grilo Pepe, que tinha o papel de ser a consciência de Pinóquio. Gepeto ficou muito feliz. Cuidava muito bem do seu filho Pinóquio, dava conselhos e o orientava sobre o que era certo e o que era errado. Então, olha aqui, a fada azul deu vida a Pinóquio. E esse Gepeto ficou tão feliz que Pinóquio ganhou vida. E assim ele criou muito bem de Pinóquio, orientando sempre Pinóquio a seguir as suas orientações, aos seus conselhos, orientando o que era certo e o que era errado. Gepeto mandou Pinóquio para a escola, acompanhado pelo grilo Pepe. Mas ele não gostava, achava uma perda de tempo. Ia à escola, mas não era o que ele mesmo queria. Mas mesmo assim ele foi, para agradar o seu pai Gepeto, que estava muito feliz por ter um filho que nunca teve. Então, Pinóquio não queria ir para a escola. Vejam só. Mas ele disse: já que meu papai está tão feliz e quer que eu vá para a escola, então eu vou. Mas lembrando que o grilo Pepe tinha que ir com Pinóquio, né? Sempre para onde Pinóquio ia, o grilo ia atrás, porque ele era a consciência de Pinóquio. Caso Pinóquio quisesse fazer alguma coisa errada, ele orientava Pinóquio. Então vamos ver o que aconteceu durante esse caminho à escola. O que será que aconteceu? Certa vez, a caminho da escola, ele encontrou a raposa e o gato, que convenceram a desviar do caminho da escola e não escutar o grilo Pepe. Pinóquio era inocente demais, confiava nas pessoas mesmo sem o conhecer. Era curioso, de tudo queria saber e tudo perguntava, mas também era teimoso, desobediente e muitas vezes
mentiroso. Olha o grilo aqui, ó, querendo, não, Pinóquio, não, você não pode conversar com pessoas estranhas. Eu acredito que o grilo estava tentando aconselhar Pinóquio a não conversar com pessoas estranhas. Então, olha, crianças, não podemos conversar com pessoas estranhas. Mas Pinóquio era o quê? Pinóquio era muito inocente, confiava em todo mundo, era curioso, desobediente e às vezes até mentiroso. Então, eu acho que nesse caminho não vai dar certo. Alguma coisa de ruim vai acontecer. Então, vamos prestar atenção. O boneco desobediente seguiu com seus novos amigos e acabou encontrando com Stromboli, dono de um teatrinho de marionetes. Ele prometeu que iria transformar Pinóquio em um artista famoso. Nesta noite, Pinóquio foi a estrela. Stromboli pensou logo na fortuna que ganharia com o boneco. O prendeu em uma jaula ao término do espetáculo. Pinóquio ficou desesperado, mas o grilo, muito esperto, conseguiu pedir socorro à fada, que enviou a borboleta mágica para salvá-lo. Então, olha o que aconteceu, crianças. Então, Pinóquio não foi para a escola como deveria ter ido. Resolveu aceitar os conselhos de pessoas estranhas em vez de aceitar o conselho do grilo. Vejam só. E acabou num teatro de marionete. E Pinóquio foi a estrela do teatro. Todo mundo amou Pinóquio. E assim o dono do teatro ganhou muito dinheiro. Isso mesmo, ganhou muito dinheiro. Então o que foi que ele resolveu? Trancar Pinóquio dentro de uma jaula para que Pinóquio não fugisse e assim ganhasse muito mais dinheiro. Então Pinóquio ficou desesperado. Mas o grilo, muito esperto, o que aconteceu? Correu atrás da fada azul e a fada azul mandou uma borboleta mágica para salvar Pinóquio. Então vamos ver o que aconteceu mais. Olha aqui a fada azul. O que será que aconteceu com Pinóquio? Ao se recuperar do susto, Pinóquio deu de cara com a borboleta, que o perguntou onde morava e ele mentiu. Disse que não tinha casa. A borboleta perguntou novamente: onde é que você mora? Eu não tenho casa. Mas vejam só Pinóquio mentindo, crianças. Então, a cada mentira, seu nariz crescia e assim a mentira foi logo descoberta pela borboleta ao ver o seu nariz crescer. Pinóquio começou a chorar, mas chorava tanto e ele ficou desesperado. Não queria aquele nariz comprido e feio. A borboleta acabou fazendo um combinado com o boneco, que se ele comportasse bem, o seu nariz voltaria ao normal e não cresceria mais. Pinóquio prometeu cumprir o combinado. Voltou para casa e também a frequentar a escola. Olha só, Pinóquio, olha o tamanho do nariz de Pinóquio, fez um ninhozinho de passarinho. E aqui, ó, a fadinha, a borboleta. Vamos lá. O que será que aconteceu? Tudo andava bem, até que novamente, no caminho para a escola, encontrou a raposa e o gato que o convenceram a conhecer uma ilha
chamada de Ilha dos Prazeres, um local onde ninguém precisava ir à escola e nem trabalhar. Assim disseram seus amigos. Pinóquio nem pensou duas vezes e foi correndo conhecer a tal ilha. A ilha era repleta de brinquedos, super legal e cheia de doces deliciosos. Então Pinóquio aprontou novamente. Estava indo tudo bem, frequentando a escola, mas novamente Pinóquio encontrou o gato e a raposa. E eles convenceram Pinóquio em vez de ir para a escola e para essa ilha encantada, onde lá ele não precisaria trabalhar, tinha muito doces e brinquedos, então aquilo para Pinóquio era fantástico, né, crianças? Então, olha que tanto doces, brinquedos. Vocês gostariam de ir para uma ilha dessa? Mas cuidado, tudo que vem fácil demais é pra gente desconfiar, ainda mais de pessoas estranhas. Então vamos ver o que foi que aconteceu. Pinóquio sentiu-se no paraíso, mas como nada vem fácil e sempre devemos de confiar de pessoas e lugares diferentes, eis que as orelhas do boneco começaram a crescer e foram crescendo, crescendo. Pinóquio ficou com medo de se transformar em um burro. Olha só! Todas as crianças que iam para esta ilha acabavam se transformando em burrinhos e o local estava cheio deles. Pinóquio pediu ajuda ao grilo e mais uma vez, ao ser perguntado o que estava fazendo naquele lugar, ele mentiu novamente. Pinóquio não tem jeito, né? Então ele mentiu e o seu nariz começou a crescer, crescer. O grilo alertou que acabaria em um curral com os outros meninos e Pinóquio desesperou-se e pediu ajuda à fada e acabaram salvando todos que estavam presos na ilha. Então olha ele aqui, ó. Pinóquio já a orelhinha já grande, já ia se transformar em um burrinho e o nariz enorme porque ele estava mentindo novamente. Mas vejam só, não pode mentir, crianças, não pode mentir, não pode confiar em pessoas estranhas. Então, a gente tem que ser obediente, respeitar o papai e a mamãe e seguir as orientações deles e de pessoas que a gente conhece, não de pessoas que a gente não conhece. Olha só o que está acontecendo com o Pinóquio. Ao voltar para casa, não encontrou seu pai. Procurou por todos os lugares possíveis, até que estava andando por uma praia e o encontrou uma garrafa com uma carta dentro. A carta dizia que Gepeto havia saído para procurar Pinóquio no mar, onde fora engolido por uma baleia gigantesca. Foi então que o boneco com o grilo aprendeu a construir uma jangada, tipo um barquinho, e partiram à procura da baleia. Procuraram, perguntaram a todos que encontravam pela frente e nada do pai de Pinóquio. Passaram 2 dias, avistaram uma baleia que viu na direção deles. Tentaram fugir, mas foram engolidos. Achavam que não teriam como escapar, mas ao procurarem uma saída dentro da baleia, acabaram encontrando quem? Gepeto, o pai de Pinóquio. Mas vejam só que aventura. Então, crianças, o pai de Pinóquio ficou tão assustado e desesperado porque o filho tinha desaparecido. Então, como todos os pais, foram procurar o seu filho. E Pinóquio, ao chegar em casa, não viu o seu pai, então foi procurar ele. Só que passaram dias
e nada de Gepeto. Então, Pinóquio foi para onde? No mar. E chegou uma garrafinha perto de Pinóquio, e lá ele leu, dizendo que Gepeto tinha saído para procurar Pinóquio. Então, Pinóquio descobriu o quê? Que uma baleia enorme e gigantesca tinha engolido seu pai. Mas vejam só, tudo porque Pinóquio fugiu de casa, porque Pinóquio mentiu, porque Pinóquio obedeceu orientações de pessoas estranhas, foi para lugar onde não devia. Vejam só que situação. Então, olha aqui. A baleia enorme, olha Pinóquio aqui salvando seu pai, ele aqui na jangada, desesperado, olha só. Acenderam então a fogueira e com a fumaça a baleia espirrou, tchim, jogando para fora o pai de Pinóquio. Foi um susto em tanto. A partir desse dia, Pinóquio prometeu a ser mais dedicado aos estudos. Aprendeu a não mentir mais. Então a baleia espirrou, deu um espirro bem grande e colocou Pinóquio, seu pai, para fora da baleia e também o grilinho. Então o que foi que Pinóquio aprendeu com isso? A nunca mais a desobedecer o papai, a ir para a escola, a se dedicar aos estudos, não mentir e não conversar com pessoas estranhas. Então isso serve para vocês também, tá certo, crianças? Então se dedique aos estudos. Então ficou tão bom, então Pinóquio ficou tão bonzinho que no dia seguinte era o seu primeiro aniversário e a fada azul o transformou em um menino de carne e osso, feito a gente. Gepeto ficou muito feliz, porque agora tinha um filho de verdade. Então Pinóquio se comportou tão bem, se dedicou tanto aos estudos, fazendo as tarefinhas da professora, obedecendo papai e mamãe, se comportando em casa. Então a fada está merecendo um presente no dia do seu aniversário. Então a fada azul transformou Pinóquio em carne e osso, igual a nós. Não era mais boneco. E o seu pai Gepeto ficou tão feliz por ter recebido esse presente também da fada. E olha aqui, eles felizes, dançando. Ó, Pinóquio, gatinho, peixinho, o pai Gepeto, o grilo, e todos foram felizes para sempre. Gostaram, crianças, da historinha? Muito legal essa historinha, cheia de aventuras. Então, essa é a historinha de Pinóquio. Então, como a professora disse, faça igual a Pinóquio, certo? Faça igual a ele o que ele fez no finalzinho da história, né? No início, não. Se comportar, estudar bastante, obedecer papai e mamãe, se comportar. E quem sabe assim a gente ganha coisas legais do papai, da mamãe, da professora. A gente pode ganhar presente. É isso mesmo. Quando a gente se comporta, mas quando a gente não fica comportado, nós ficamos muito tristes e vocês não ganham presente. Tá certo? Então, essa é a historinha de Pinóquio. Pronto, crianças! Então, como eu disse, essa foi a nossa historinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado